Onde fica a Nova Zelândia no mapa? Feche os olhos. Imagina, de que lado da Austrália? Noroeste? Nordeste? Sudeste? Quantas pessoas estavam no carro quando Kennedy foi assassinado? O que Darth Vader disse para Luke? Luke, eu sou seu pai? Ou, não, eu sou seu pai? Se você respondeu qualquer uma dessas com confiança, você pode estar lembrando de um mundo que não existe mais. Milhões de pessoas dão as mesmas respostas, e cada uma contradiz a história registrada, segundo essa realidade. Mas e se eles não estiverem errados? E se estiverem lembrando de uma versão diferente do Mata? Uma versão que existia, mas não existe mais? Hoje à noite, você vai ouvir novas evidências de 2026 de que não estamos vivendo na realidade original, que em algum momento, sem aviso, mudamos para uma cópia, e nossas memórias não são defeituosas, são ecos do mundo que deixamos para trás. No final desse vídeo, você não vai ter certeza em qual versão da realidade você acordou hoje. Vamos começar. A professora e o mapa impossível. Uma professora de geografia de uns 60 anos tem ensinado por 40 anos. Ela conhece mapas. Ela desenhou fronteiras, apontou países, explicou continentes milhares de vezes. Em 2023, ela abriu um atlas e não reconheceu. A Nova Zelândia estava no lugar errado. Durante toda a carreira dela, ela ensinou que a Nova Zelândia ficava a noroeste da Austrália. Ela podia desenhar de memória, noroeste, sempre noroeste. Agora está a sudeste, bem a sudeste. Localização completamente diferente. Ela pensou que era um erro de impressão. Checou outro atlas, mesma posição. Checou mapas online, mesma posição. Pegou seus materiais de ensino antigos dos anos 90, mesma posição. A Nova Zelândia fica a sudeste da Austrália, em cada mapa, em cada livro, em cada arquivo. Sempre esteve. Exceto que ela lembra de 40 anos ensinando diferente. Milhares de aulas, milhares de alunos, apontando para o lugar errado durante décadas. Ela entrou na internet e encontrou milhares de outros professores dizendo exatamente a mesma coisa. Mesma memória, mesmo choque. A Nova Zelândia se moveu. Não uma pessoa confusa, milhares, todas lembrando da mesma localização incorreta. A geografia não muda, os continentes não se movem em uma vida, mas a memória sim, ou é isso que dizem. Então, por que milhares de profissionais educados lembram do mesmo mapa errado? Como uma geração inteira de professores lembra coletivamente errado onde fica um país? A menos que eles não estejam lembrando errado, a menos que estejam lembrando certo, só que de uma versão diferente do mapa. Mas confusão geográfica pode ser explicada como educação ruim ou mapas mal interpretados. Quando a memória cultural muda, quando palavras que você ouviu 1000 vezes de repente nunca existiram, fica impossível ignorar. A frase que nunca foi dita. Uma mulher de uns 50 e poucos anos assistiu Star Wars a vida toda. Ela pode citar a trilogia original de cor. Ela viu o Império Contra-Ataca pelo menos 30 vezes. Ela sabe o que Darth Vader diz para Luke quando revela a verdade. Todo mundo sabe. É uma das linhas mais citadas na história do cinema. Luke, eu sou seu pai. Ela disse isso, os amigos dela disseram, comediantes, programas de TV, memes, mercadorias, paródias, todo mundo usa essa linha. Por 40 anos, essa tem sido a citação. Em 2025, ela assistiu o filme de novo. A cena veio, Darth Vader falou: "Não, eu sou seu pai." Não, Luke, só não. Ela voltou, escutou de novo. Não, eu sou seu pai. Ela checou todas as versões, lançamento nos cinemas, remasterizada digitalmente, edições especiais, edições de fãs, legendas, roteiros. Em cada versão, a linha é: não, eu sou seu pai. Sempre foi. Ela entrou na internet. Milhões de pessoas lembram Luke, eu sou seu pai. Milhões. Não é uma memória de nicho, é mainstream. Pessoas têm tatuagens da citação errada, pôsteres, camisetas, esquetes de comédia inteiros construídos em torno de uma linha que nunca foi dita. Como milhões de pessoas lembram errado exatamente a mesma linha de exatamente a mesma forma? Como uma memória falsa coletiva se torna mais famosa que o diálogo real?
a menos que não fosse falsa. A menos que em outra versão da realidade, no mundo de onde essas pessoas vieram, é exatamente isso que Vader disse. O homem que deu nome ao fenômeno. O fenômeno tem um nome por causa de um caso específico, um caso tão espalhado, tão consistente, que definiu o efeito todo. Milhares de pessoas lembram de Nelson Mandela morrendo na prisão nos anos 80. Eles lembram de cobertura noticiosa, filmagens do funeral, tributos, luto. A morte dele em cativeiro se tornou um símbolo da tragédia da luta contra o apartheid. Eles lembram exatamente onde estavam quando ouviram, lembram conversas sobre isso, lembram a tristeza, a injustiça, a forma como isso os afetou. Exceto que Nelson Mandela não morreu na prisão. Ele foi libertado em 1990, se tornou presidente da África do Sul, viveu até 2013, morreu aos 95 anos, livre e celebrado. Mas milhares de pessoas têm memórias do funeral dele nos anos 80. Memórias detalhadas, memórias específicas, memórias que nunca aconteceram, segundo essa linha temporal. Esse caso foi tão comum, tão amplamente reportado, que o fenômeno inteiro foi nomeado por ele, o efeito Mandela. Uma pessoa lembrando errado é falha de memória. Milhares lembrando errado o mesmo detalhe específico da mesma forma específica é um padrão. E o padrão não para aí. A estátua que mudou de ilha. Quando detalhes mudam, você pode questionar a memória, mas quando fatos geográficos importantes mudam, quando monumentos inteiros se movem, a explicação fica mais difícil de aceitar. Um homem de uns 60 anos visitou a Estátua da Liberdade 2 vezes na vida, uma vez de adolescente nos anos 70, uma vez nos anos 90 com os filhos. Ele lembra claramente, a estátua fica na Ellis Island, a mesma ilha onde imigrantes eram processados. Por isso era tão simbólico, a liberdade dando boas-vindas aos cansados, aos pobres, bem ali na Ellis Island, onde milhões chegaram. Ele lembra de pegar o ferry para Ellis Island, descer, caminhar até a estátua. Era tudo uma visita, uma ilha. Em 2025, planejando outra viagem, ele procurou horários de ferry, Ellis Island e Liberty Island, 2 ilhas diferentes, 2 ferries diferentes. Ele pensou que era um erro, checou fontes oficiais. A Estátua da Liberdade sempre esteve na Liberty Island. Ellis Island fica perto, mas separada. Sempre foi assim, desde 1886. Ele encontrou suas fotos antigas. Ele está de pé na frente da estátua, a legenda na letra dele, Ellis Island, 1978. Mas cada historiador, cada arquivo, cada mapa diz que a estátua nunca esteve na Ellis Island, sempre esteve na Liberty Island. Ele não está sozinho. Centenas de pessoas lembram da estátua na Ellis Island. Eles lembram do mesmo jeito que ele. Uma ilha, uma visita. O simbolismo de liberdade e imigração na mesma localização. A geografia não mente. As ilhas não se movem, mas a memória sim. Exceto quando milhares compartilham a mesma memória errada, para de ser erro individual e começa a ser outra coisa. O logo que nunca existiu. Um designer gráfico de uns 50 anos trabalhou com grandes marcas por 3 décadas. Um dos projetos dele nos anos 90 envolveu Fruit of the Loom, a empresa de roupas. Ele lembra do logo, fruta saindo de uma cornucópia marrom trançada. A cesta era distintiva, ele desenhou ela para estudos de design. Em 2024, ele procurou o logo como referência. Sem cornucópia, só frutas. Ele checou a história da empresa. Sem cornucópia, nunca. O logo sempre foi só frutas. Ele foi no arquivo dele e encontrou seus esboços originais. A cornucópia estava lá. Milhares de pessoas lembram da cesta. Designers, artistas, pessoas que usavam a marca quando crianças. Desenharam de memória, e os desenhos batem. Mas a empresa insiste que nunca existiu. Cada arquivo, cada anúncio vintage, cada camiseta velha, mostra só frutas. Sem cesta. Nunca teve. Como milhares de pessoas lembram independentemente de um elemento de design que comprovadamente nunca existiu? Como uma alucinação coletiva se forma com detalhes tão específicos e consistentes? Ou talvez tenha existido, só que não nessa versão da marca, não nessa versão do mundo. O carro de Kennedy. Quando eventos históricos mudam, quando os fatos de momentos importantes mudam, corta no cerne do que achamos que sabemos. Um historiador de uns 65 anos estudou o assassinato de Kennedy por décadas. Ele leu cada relatório, assistiu cada filme, entrevistou testemunhas. Ele sabe que tinha 4 pessoas no carro: presidente Kennedy, Jack Kennedy, o motorista e um agente do serviço secreto na frente. 4 pessoas. Ele tem certeza absoluta. Exceto que cada fotografia mostra 6 pessoas. Cada testemunho descreve 6. Cada relatório oficial lista 6. O governador Connally e a esposa dele estavam na fila do meio. Sempre estiveram. O carro tinha 3 filas, 6 ocupantes.
Por isso existem os debates sobre a trajetória da bala, por causa do arranjo de assentos com 6 pessoas. Mas ele lembra de 4. E quando ele entrou na internet, encontrou milhares de outros que lembram de 4 também. Eles ficam chocados ao ver Connolly nas fotos, chocados ao saber que ele sequer estava lá. Eles não lembram dessa versão. Isso não é esquecer um detalhe menor. Isso é lembrar um arranjo completamente diferente de um evento histórico mundial. 4 pessoas ou 6. Uma memória diz 4, cada registro diz 6. Qual é real? A aceleração. Aqui é onde fica verdadeiramente perturbador, porque os exemplos não estão diminuindo, estão acelerando. Um pesquisador tem rastreado casos reportados do efeito Mandela desde 2020. Os números contam uma história. 2020, 300 casos documentados. 2023, 1.200 casos. 2025, mais de 5.000 exemplos novos. 2026, novos casos reportados toda semana. O crescimento é exponencial. Ou a ilusão em massa está se espalhando mais rápido que qualquer fenômeno psicológico conhecido, ou algo sobre a realidade em si está se desestabilizando. E tem outro fenômeno que explodiu depois de 2020, mudança de realidade. Milhões de pessoas, principalmente gerações mais jovens, praticam técnicas para mover conscientemente a consciência delas para realidades alternativas. Eles chamam de shifting para sua realidade desejada. Comunidades online têm milhões de membros, guias detalhados, testemunhos, sucessos alegados. Pessoas dizem que mudaram para mundos paralelos onde pequenos detalhes diferem, onde fizeram escolhas diferentes, onde resultados mudaram. E se algumas pessoas estão mudando sem perceber? E se o efeito Mandela não é falha de memória, mas deslocamento acidental para realidades paralelas próximas? Realidades tão similares à original que a maioria das coisas são idênticas. Sua vida, seus relacionamentos, sua casa, mas pequenas inconsistências permanecem. Um país num lugar diferente. Uma citação com palavras diferentes. Um logo com um elemento faltando. Você não notaria a mudança. O mundo parece igual, sente igual. Você ainda é você. Mas pequenos detalhes estão errados, e sua memória guarda ecos do mundo que você deixou para trás. Até a nova realidade sobrescrever a antiga, até você esquecer que alguma vez teve outra versão. A explicação quântica. Um físico que estuda mecânica quântica oferece uma explicação. A interpretação de muitos mundos sugere que cada evento quântico cria uma ramificação de realidades. Cada decisão, cada possibilidade, cada resultado se desenrola num universo separado. Todas as versões existem simultaneamente num vasto multiverso. Sua consciência navega um caminho através de infinitas ramificações, mas as outras permanecem reais, correndo paralelas à sua. Outra versão de você tomou uma decisão diferente 5 minutos atrás. Essa versão existe agora mesmo, em outra linha temporal. O efeito observador na física quântica prova que a observação afeta a realidade. Antes da observação, partículas existem em superposição, em todos os estados possíveis de uma vez. O ato de observar força a realidade a escolher um estado. E se a consciência não apenas observa a realidade, mas seleciona qual ramificação da realidade habitar, e se em pontos de decisão quânticos, sua consciência pode deslizar de uma linha temporal para outra sem você perceber conscientemente? O efeito Mandela seria então memórias vazando de uma ramificação paralela, um mundo onde a Nova Zelândia ficava a noroeste da Austrália, onde Mandela morreu na prisão, onde Darth Vader disse "Look" primeiro, onde a Estátua da Liberdade ficava na Ellis Island. Você mudou. O mundo não mudou ao seu redor. Você se moveu para uma versão onde as coisas sempre foram levemente diferentes, e sua memória, por um breve tempo, guarda ambas as versões. Até a nova realidade se solidificar, até seu cérebro reconciliar o conflito, até você esquecer que alguma vez viveu em outro lugar. O que sabemos? Então aqui está o que sabemos. Milhões de pessoas lembram do mundo diferente, não impressões vagas, memórias específicas, consistentes, detalhadas. Geografia, história, citações, logos, eventos. E o número de discrepâncias está aumentando. Novos exemplos aparecem constantemente. A aceleração é inegável. Você pode explicar casos individuais como memória defeituosa, erros de reconhecimento de padrões, cérebros preenchendo lacunas incorretamente. Mas quando milhões compartilham o mesmo erro,
quando profissionais educados contradizem seus próprios campos de especialidade, quando comunidades inteiras lembram de coisas que comprovadamente nunca aconteceram nessa linha temporal registrada, as explicações padrão desmoronam. Talvez a gente esteja experienciando síndrome de memória falsa em massa numa escala sem precedentes. Talvez a memória humana seja muito menos confiável do que pensamos. Ou talvez a gente esteja vivendo numa cópia, uma de infinitas versões paralelas, e nossas memórias são dados residuais da linha temporal anterior que ocupamos antes de deslizarmos, sem perceber, para essa. A física quântica diz que todas as realidades existem simultaneamente. Sua consciência navega entre elas, escolhendo qual observar, qual habitar. E se escolheu uma vez, pode escolher de novo. Você pode mudar hoje à noite, acordar amanhã num mundo onde mais um detalhe é diferente, mais um monumento se moveu, mais uma citação mudou, e você mal vai perceber porque todo o resto ficou igual. Quase tudo. Sua vez. O que você lembra diferente? Onde ficava a Nova Zelândia para você? Onde ficava a Estátua da Liberdade? Quantas pessoas no carro de Kennedy? O que Vader disse? Escreve nos comentários. Compartilhe as suas discrepâncias, porque se gente suficiente lembra dos mesmos detalhes errados, talvez não sejam errados, talvez sejam prova de que viemos de outro lugar. Evidência de que não estamos na linha temporal original, que mudamos, coletiva ou individualmente, para uma realidade vizinha tão similar que mal percebemos as costuras. Presta atenção nas pequenas coisas que parecem erradas, os detalhes que não batem com sua memória. Podem não ser erros, podem ser pistas de que você não está no mundo que acha que está, de que você tem vivido numa cópia o tempo todo e nunca soube. Até agora. Obrigado por assistir. E lembra, se a realidade mudou uma vez sem você perceber, pode mudar de novo hoje à noite.